sobre as complicações da cirurgia da fissura anal. Não é? O que é a fissura anal? A fissura anal é uma ferida que se instala no canal anal. Você vê aqui, ó, no canal anal. O ânus tem uma abertura, que é o orifício anal. Orifício anal, ó. Seja direitinho aí, orifício anal. Ó. Abertura que é o orifício anal. Então o ânus está aqui, tem uma abertura, o orifício, depois o canal anal. Né? Dá para ver bem aí, ó. O ânus tem, ó. O ânus tem. Ânus é a abertura. Depois vem um canal anal, que tem aproximadamente 3 a 5 centímetros. Tá? Depois vem uma linha, tipo um dentinho aqui, ó. Chamada de linha denteada. Depois a mucosa do reto. Então o ânus ele tem um teto e um assoalho. Você passa uma linha horizontal e divide o canal anal em anterior e posterior. A fissura anal é uma feridinha presente na pele do canal anal. A pele do canal anal ela é uma pele muito fininha, né? A pele da nádega é uma pele grossa, que tem pelos, tem folículos pilosos, né? Essa pele do canal anal, na nádega, ela adentra para o canal anal. Ela adentra para o canal anal. Né? Então, orifício, ânus. Depois vem quem? Vem o canal anal. Olha a canetinha lá, o canal anal. Depois o reto. Essa pele do canal anal é uma pele muito delicada, muito sensível, muito mais fina que a pele da nádega. Né? Muito mais fina que a pele da nádega. Então tem que ter muito cuidado na manipulação dessa pele. E é exatamente nessa pele fininha que ocorre a fissura anal. Mais comentários sobre fissura anal, eu falei que o ânus tem um teto e um assoalho, uma linha horizontal, comissura anterior, comissura posterior. 75% a 86% das fissuras anais estão na comissura posterior. O médico olha, inspeção estática, o médico olha e vê a fissura anal. 75% a 86% dos casos. E a fissura dá na pele mais fininha. Por isso que a causa mais frequente da fissura anal qual é? É traumática, fezes duras que rasgam essa pelinha do canal anal. Traduzindo, na fase inicial, na fase aguda, a fissura anal aguda. Acima de 2 meses, 3 meses, a fissura anal aguda ela é molinha, o fundo é vermelho, os bordos são finos, transforma para a fissura anal crônica. A pele, bordo é irregular, fibrosado, endurecido, aquele fundo que era vermelhinho, granuloso, sangrava facilmente ao toque, ao esgarçamento das fezes, agora é substituído pelo tapete fibroso, o tecido endurecido. Por isso que na fase aguda da fissura você tem mais dor e um sangramento. Na fase crônica, você tem menos dor, porque as terminações nervosas que estavam ali, ó, naquele granulomazinho vermelho, agora foram, ó, cimentadas pelo tecido de fibrose. Bordos irregulares. Né? Então, fissura anal, classificação aguda, classificação crônica. Agora, por que a fissura anal ela dá mais no assoalho do ânus, na comissura posterior do ânus? Estudos com fluxometria com Doppler mostraram que a vascularização no assoalho do ânus, portanto, no ponto médio, na linha média posterior, ele é mais deficiente. Mônica, fica para mim lá no quarto o microfonezinho que eu deixei carregando. Coisa de ao vivo, tá? Estou com a equipe aqui me olhando. Então, voltando, como é que eu sei, doutor Paulo, como é que você sabe que o assoalho do ânus, eu já sei que a pele é mais fina, eu já falei, a pele é mais delicada. Pele mais fina, pele mais delicada. Nada de papel higiênico nessa pele, hein, né? Mas traumatismo, vai dar plicoma, vou falar na próxima live, pelinha anal. Então,
Estudos com fluxometria com Doppler, né, estudos com hemácias marcadas, com radioisótopo, demonstraram que tem menos vasos no assoalho anal. Portanto, se tem menos vaso, tem menos oxigênio. Se tem menos vaso, tem menos anticorpo, numa região que é contaminada. As fezes, 1000 tipos diferentes de micro-organismos por grama de fezes. Bactérias comensais, saprófitas, que vivem oportunistas ali, ó, pele perianal, canal anal, na esperança de abrir uma porta e elas adentrarem. Você pode ficar com papel higiênico, você pode ficar com chuveirinho, pressão alta, entendeu? Então, voltando à fissura na comissura posterior. Então, já tenho essa informação, que há uma diminuição da vascularização. Aí, antigamente, você não sabia, você não tinha muito conhecimento, não existia a ultrassonografia, não existia a ultrassonografia endoanal, não existia a manometria no retal, exames que dessem o esqueleto da fisiologia anorretal. Aí surgiu a manometria, mudou a história da fissura anal. Mudou a história da fissura anal. Vocês terem uma ideia, até aí, se tratava com dilatação, com vela de Egar, aquela vela, balança muito pano aqui, ó, aquela vela de Egar. Então, tirou a vela de Egar. Por quê? Porque a manometria passou a estudar a pressão, a dilatação forçada realmente baixa a pressão, só que você não tem a noção do quanto você está esgarçando o músculo. Está muito hematoma dentro do músculo, dor. Aí veio a ultrassonografia endoanal, mostrando que o músculo está íntegro ou o músculo está alterado. Que músculo? O músculo esfíncter interno. É a pressão aumentada do músculo esfíncter interno, né, fecha a porta, ele mantém a continência, a pressão de repouso do canal anal. Olha só, olha ele aqui, ele que garante. É esse cara aqui, ó, é esse cara aqui. É este músculo aqui, ó. Este músculo aqui, ó. É este músculo aqui, ó. Músculo esfíncter interno. Músculo esfíncter interno, que é uma projeção do músculo do reto. Ele que fecha a porta. Ele que mantém o ânus hipertônico. Pressão muito alta. Fezes duras, esgarçamento, ferida no canal anal, naquela pele sensível, fininha que eu te falei. Lembra? Tá? Então, é esse músculo. Eu já tenho um culpado para a fissura anal. Quem é um culpado? O músculo esfíncter interno do ânus. Não é? E eu já sei que eu tenho que atuar sobre ele. De que maneira? Diminuindo a pressão. Mas quem me fala que esse músculo está com pressão alta, média ou normal? A manometria no retal. A primeira pergunta, os proctologistas pedem manometria no retal? Não. Pelo toque, um proctologista experiente, pelo toque, ó, fecha o ânus, expulsa meu ânus, dedo, aperta o dedo, expulsa meu dedo. O proctologista experiente, a gente já sabe que há um ânus com pressão elevada. Eu, por exemplo, tenho 39 anos fazendo toque, já sei que está com pressão elevada, mas, cientificamente, a manometria vai te falar que essa pressão está aumentada. Isso interfere muito no resultado. Mas eu pergunto, todos os proctologistas pedem manometria? Não, não pedem manometria. Né? A hipertonia, ela está presente em 90% dos pacientes com fissura anal. Mas você pode ter fissura sem o ânus com pressão normal? Pode. Pode, vou falar sobre isso, pode. Mas eu tenho um alvo, então, no tratamento. É o músculo esfíncter interno do ânus. O que é que esse músculo faz? Ele garante a continência. Portanto, vou ter que baixar a pressão. Condutas de tratamento que baixa a pressão pode ter incontinência anal. Não é? Primeira complicação da cirurgia anal. A temida incontinência anal. Então, quais são as incontinência anal? Né? Primeira complicação da cirurgia de fissura anal. A incontinência anal, ela tem uma incidência muito baixa. É de 1,8%, é de 0,5% a 4%, e a maioria dos casos de incontinência anal são de causa obstétrica, não são de causas proctológicas. Mas o proctologista, atualmente, ele usa a incontinência anal para justificar aplicar botox,
Vou comentar que é paliativo, na minha opinião, né? Então, a incontinência anal é a complicação mais temida da cirurgia, chamada esfincterotomia, que pode ser pelo ponto médio, no leito da fissura, ou pode ser na lateral. Esfincterotomia mínima lateral subcutânea. Esfincterotomia subcutânea, como se quiser, por via lateral. Tem um ânus, uma é por aqui, não falei que 75% da fissura está no assoalho, ou abandona, limpa a ferida e baixa a pressão lateral. Que eu tenho feito a cirurgia com laser, anestesia local, o paciente tem alta a seguir e recebe um guia com as orientações pós-operatórias, né? Isso é muito bacana também. Então, olha só, a incontinência anal ela tem uma incidência baixa, ela ocorre mais nas causas obstétricas. Durante o parto, os trabalhos realizados conjuntamente de proctologistas e obstetras para a incontinência anal, primeiro problema, as pessoas não relatam a incontinência anal. Elas ficam constrangidas, né? Incontinência anal, eliminar gás sem sentir, eliminar fezes sem sentir. Se amanhece evacuado, você não tem o controle de soltar gases, né? Então, qual seria o ideal? Olha, todo o procedimento, vamos lá, os três mais feitos, a esfincterotomia, cirurgia, cirúrgico, a aplicação da toxina botulínica e a esfincterotomia química, que é feito com substâncias bloqueadoras do canal de cálcio ou substâncias que relaxam o músculo. Relaxa o músculo. Você aplica lá a substância, libera um neurotransmissor, esse neurotransmissor bloqueia e relaxa o músculo. Então, a esfincterotomia, baixar a pressão, pode ser cirúrgica, você corta o músculo 30%, ou ela pode ser química, com pomadas ou aplicação da toxina botulínica. A dilatação, ela é uma técnica abandonada. Ainda tem colegas que praticam a dilatação. A dilatação é uma técnica abandonada. Por quê? O risco é maior de incontinência anal, foi de 12% a 15%. Pacientes tinham dores intensas no músculo, porque o esgarçamento provocava hematoma dentro da massa muscular, né? E foi abandonada a dilatação. Mas tem colegas que fazem ainda a dilatação, né? Então, a causa obstétrica ocorre durante o parto, de proporção, né? Ou de maneira cirúrgica, ou porque houve ruptura do períneo, ou porque houve esgarçamento do nervo podendo interno, que o nervo corre por baixo do reto e nerva toda a região, né? A episiotomia é quando há uma desproporção entre a cabeça do feto e o canal vaginal. Então ele corta, está aqui o músculo anal, ele corta demais e acaba cortando o músculo anal na episiotomia. E aí o paciente vai evoluir com incontinência anal. Geralmente é uma incontinência anal leve, gases, diferente da ruptura. Incontinência anal em geral é severa, mas incontinência anal leve, a episiotomia, pós-episiotomia. Tá? Mas a casuística é difícil de montar. Agora, qual foi o exame que elucidou essa alteração da espessura do esfíncter no parto? Por episiotomia, ruptura, esgarçamento de nervo, foi a ultrassonografia endoanal, né? A ultrassonografia endoanal mostrou o número entre 9% a 29% de alterações da massa esfincteriana anal, né? Pós-parto, nas primíparas, não nas multíparas, né? Um filho, primíparas, ok? Então, já sei que a incontinência anal é meu inimigo. Eu não vou usar isso para fazer toxina botulínica. Eu acho que toxina botulínica não é técnica cirúrgica. Você aplica. A toxina botulínica tem dois problemas. Primeiro, não se sabe a dose exata ainda. Não chegou à conclusão que dose você deve fazer. O propósito são 20 unidades e o local que se deve fazer. No mesmo local ou em pontos diferentes nos quadrantes do esfíncter interno, né? Quando você compara os resultados da cirurgia, pomada e toxina, né, a toxina houve melhora nos trabalhos científicos entre 40% e 70%. A pomada, na fissura anal crônica, na pomada entre 40% e 51%. E a cirurgia entre 95% a 98%. A toxina tem outro problema. Conforme você vai reaplicando, você produz anticorpos, que é uma toxina, e ela vai perdendo a intensidade do efeito a cada reaplicação. Então, se demora 3 meses, 4 meses, pode passar para 2, ela vai diminuindo. O outro problema é que há um percentual de pacientes, em cerca de 15%
a 17%, que apresentam incontinência anal transitória, não é permanente, transitória. Como é que a toxina age? Existe uma enzima chamada acetilcolina. A acetilcolina permite o nervo ligar para o músculo, o nervo ligar no músculo. A acetilcolina impede essa ação descontada do nervo com a placa motora, o músculo, e aí não há contração, relaxamento muscular. Mas a cada reaplicação, a tua medula ela vai produzindo anticorpos, vai neutralizando essa ação da toxina. Entendeu o problema? Então, a cada reaplicação, ela perde o efeito, tem pior resultado. Então, eu entendo que a cirurgia se impõe, ela é o padrão ouro de tratamento. Eu tenho feito com laser, onde eu programo todo o laser, tá certo? E para baixar a pressão em 30%. O correto, na minha opinião, seria que todos nós proctologistas fizéssemos essa manometria no retal. Pacientes com pressão de esfíncter mais baixa seriam fortes candidatos à pomada. Pressão mais alta, a cirurgia. Pressão mais alta, a cirurgia. Tá? Então, é o padrão ouro de tratamento para as fissuras anais e a cirurgia, ao meu entender, na minha experiência de 39 anos. Daí eu fiz botox, na época quando acontecia isso, ia reaplicando, ia perdendo o efeito. Ia reaplicando, ia perdendo o efeito. Então eu vou para a cirurgia, que a cirurgia é definitiva, 97%. Mas mesmo a cirurgia garante resultado definitivo, não. Tem 3 a 5% que a ferida não cicatriza. Então, a incontinência anal. Né? E a incontinência anal, outra informação, quem tem maior tendência são as mulheres. Porque a mulher, ela tem um músculo esfíncter anal, esse músculo aqui, esfíncter interno, ele é mais fino que do homem. O músculo esfíncter interno da mulher é mais fino que do homem. Então, muito cuidado. Mulher é obrigatório fazer manometria no retal. No meu entender, é obrigatório. Vou levantar aqui a pecinha para vocês. É obrigatório. Dá para ver bem aí? Ó, vou repetir. Este músculo na mulher, ele é mais fino, o músculo esfíncter interno. Este é o músculo esfíncter externo, que são os ramos do músculo pubo-retal. O ramo mais proximal, o médio mais interior. Tá bom? Essa é a linha pequitina, essa é a anatomia no retal. Né? Então, é a defecação. Só um adendo falando de defecação, que eu estou com a peça na mão. Né? A defecação requer um reto, que é um depósito de fezes, com boa capacidade. Né? Boa capacidade. Segundo, que ele tenha complacência, distensão, porque essa complacência, essa distensão das paredes do reto é que avisa o teu cérebro para o ânus relaxar e as fezes passarem. Uma boa sensibilidade da mucosa do reto. Você não fala, meu intestino é como um relógio. Às 9h30, 10 horas eu vou ao banheiro. Verdade, tranquilo. Que isso permite a sensibilidade. Uma massa esfincteriana competente, né? Assoalho pélvico interno e externo, e um tempo de trânsito bom para as fezes serem eliminadas. Tá bom? Então, todo esse mecanismo, olha só, se você cortar um músculo a mais, você compromete todo esse mecanismo do esvaziamento. Você compromete todo esse mecanismo do esvaziamento, né? Todo. Por quê? Porque o esfíncter não vai fechar a porta. Você é continente, você segura as fezes por 2 motivos. O primeiro motivo é que você tem um músculo anal competente. Sela a porta, aqui. Sela a porta. E você selou a porta, selou, calma. Há um tecido areolar, uma roseta de tecido conjuntivo, formado por artérias, ríolas, vênulas, nervos, que sela, fecha. Então o esfíncter fecha, ele vem, ó, fecha aqui também. Entenderam? Se você corta o músculo mais, não fecha, não sela a abertura anal. E você pode ficar com uma incontinência anal leve a gases, média a gases de secreção e grave eliminação de fezes. Tá bom? Então eu prefiro, a minha opção é a cirurgia com laser, anestesia local, sedação leve, você tem alta e recebe um guia com as orientações nutricionais e comportamentais para o pós-operatório. Vamos lá, hemorragia. A hemorragia é a segunda complicação que aparece no meu conteúdo, no meu roteiro aqui, ó. Né? Pode ocorrer durante ou após a cirurgia. Né? As complicações imediatas, né? As complicações tardias da cirurgia.
O sangramento da região anal, ele é importante, que é uma região ricamente vascularizada. Então, isso é um dado muito importante. O cirurgião manter a região sequinha, por dois motivos. Pelo próprio risco de débito cardíaco menor, pelo sangramento, né? E pelo risco de formar hematoma, que são núcleos de formação de abscesso perianal. Não é? Então, por exemplo, eu opero com laser. Eu já sei que o laser, ele coagula bem vasos menores. Vasos menores. É por chamuscamento. Você afasta ele por chamuscamento, ele sela os vasos menores. Mas vasos maiores, eu tenho que amarrar ou tenho que usar o bisturi elétrico convencional. Em geral, eu amarro. Eu sei os pontos que sangram mais, né? Já sei o caminho da roça, né? Então, já sei os pontos que sangram mais, né? Vou fazer esse fístula perianal, quarta-feira, às 16 horas. Mas, já sei os pontos que sangram, viu? Um laser é muito mais difícil de operar que o bisturi normal, mas muito mais difícil. Tem uma experiência muito grande. Você tem que saber os caminhos para operar com laser. Você sabe que ali tem um vaso maior, tira o laser, ou vai para o elétrico, ou isola, amarra, corta, pronto. Segue viagem, segue caminho, segue cirurgia. Né? Então, olha, para ser bem sincero, eu nunca tive sangramento que quisesse reoperação. Eu nunca tive, não, reoperação. Agora, às vezes, um tampãozinho salva tudo, né? Se a cirurgia está sangrando um pouquinho dentro da mucosa, eu deixo um tampão de gás, o próprio paciente puxa com um fio 3 horas depois e pronto, acabou o problema. Então, coloca o tampão, curativo compressivo, pronto, acabou o problema. Vasos grandes tem que ser resolvido no intraoperatório, durante a cirurgia. Cirurgião bom, não tem... Se você está operando, para vocês cirurgiões, se você está operando e começa a sangrar muito, o teu plano de dissecção está errado. O plano de dissecção correto, pega aquela faixa branquinha, os ligamentos branquinhos, aí você vai, não tem, então vai ter sangramento pequeno. Então, para vocês proctologistas, menos experientes, começou a sangrar, epa, estou no plano errado. Para, rever, vê onde você está, estuda anatomia, prolonga a cirurgia. Mas sangramento, para mim, eu nunca tive que reoperar pacientes com sangramento, porque na hora você percebe, na hora você resolve, tá bom? Tá a famosa hemorragia, né? Infecção e abscesso. Não, nunca tive. Perguntando, nunca tive, não. Nunca reoperei pacientes com sangramento. Sinceramente, nunca reoperei com sangramento. A Mônica está aqui. Já viu, Mônica? Reoperou pacientes com sangramento? Não, né? A Mônica faz as minhas casuísticas. Nunca reoperou pacientes com sangramento. Tá bom? Posso reoperar um dia? Posso. Não fica falando que não, que acontece, que você é bambambam. Não existe isso aí. Pode acontecer comigo, quem opera com todos os cirurgiões mais novos, mais antigos, todo mundo, pode um dia ter uma reoperação por sangramento. Eu nunca tive, mas posso ter um dia, posso ter amanhã. Entendeu? Tá, então seguindo, infecção e abscesso. Né? Infecção e abscesso. Lembrando, estamos falando de fissura anal. Né? Cirurgia, casos, complicações da cirurgia fissura anal. Sangramento, fissura anal, tive. A região da fissura anal ela é muito sensível, fica um granuloma, um tecido friável. O laser é fantástico, ele limpa bem. O laser vaporiza esse tecido morto. Então, rapidamente se identifica o tecido sadio. Né? Quando tem infecção, tem mais sangramento. Onde tem infecção, tem mais sangramento. Por quê? Porque é uma vasodilatação, neoformações vasculares. E aí vai sangrar mais. Tá certo? Então, esse conhecimento é importante também. Né? Então, e na fissura anal? Complicação. Infecção e abscesso. Pode acontecer? Pode. Tem pacientes que se adaptam à doença. Eu montam um CNPJ com a doença. Né? Ficam tempos com medo da cirurgia, ficam tempos com a cirurgia, com a doença, com a fissura anal aguda, depois crônica. E aí existem bactérias que começam a entrar na fissura anal. Somente em pacientes imunocomprometidos, imunossuprimidos, transplantados, diabéticos, HIV com carga viral, hepatite crônica, né? Doença autoimune. Nesses casos, tem que ficar esperto, porque há uma deficiência da resposta imunológica, da resposta dos anticorpos
a agressão, que adentraram, tomaram conta da fissura anal. Às vezes até antibiótico, né? Nesses pacientes eu dou antibiótico, ponto. Eu protejo bem do antibiótico, tá certo? Então pode acontecer? Pode. Aí o próximo passo é que a bactéria cria um túnel por baixo da fissura e forma um abscesso perianal. Aí esse abscesso, pum, drena lá na frente, ó o caminho, tum, drena lá na frente. Fica um trajeto, fica um caminho, fica um córrego conhecido como fístula perianal. E aí tem que tirar a fissura, tirar a fístula, são 2 cirurgias no mesmo tempo, no mesmo trajeto, na mesma rua. Já operei vários casos assim, entendeu? Aí é a cirurgia mais difícil. Mas, em geral, as fístulas oriundas de fissura anal são fístulas simples, lineares, superficiais. Não passam por dentro do músculo, são bem superficiais. São fístulas mais fáceis de tirar. E não precisa você não precisa ir na glândula, porque o orifício já é a fissura que está ali. Então fica mais fácil, mais tranquilo. Não está lá dentro, você não tem que entrar lá na glândula de Chiari para tirar. Às vezes tem a papilite hipertrófica, você tem na fissura lá dentro tirar. Que forma uma fissura anal crônica? É uma cabeça de uma pele, tipo um capacete, presente em 70% dos casos de fissura anal crônica, uma pele morta. Primeiro ela é inflamatória, depois desinflama e fica uma pele morta, tipo plicoma mesmo. A úlcera, e 33% dos pacientes têm uma glândula inflamada, chamada papilite hipertrófica. A bactéria entra pela própria glândula, pela ferida. Agora, se vê um caso de papilite hipertrófica, aí tem que estudar melhor, porque foi lá na papila. Aí já é mais difícil, é mais complicado. Tá? Então, pode sim uma fissura anal se transformar, complicar no abscesso perianal e na fístula perianal. Retardo na cicatrização, é verdade. Alguns pacientes têm demora na cicatrização. Esses pacientes com demora na cicatrização, eles podem ter doenças associadas. Eles podem ter doenças associadas. Diabético, por exemplo. Conhecido isso em ferida cirúrgica. Doença autoimune, diabetes, fissura anal com muito tempo de doença, já com infecção muito importante, ela tem mais um retardo na cicatrização. São feridas mais difíceis de cicatrizar, mais difíceis, muito mais difíceis, porque elas têm todos os fatores contra a cicatrização. Elas têm distensão mecânica das fezes. Então a ferida está cicatrizando, pum, abre. Está cicatrizando, pum, abre. Você pega um corte aqui, faz qualquer cirurgia, laparotomia, 7 dias você tira os pontos. No ânus é mais difícil, demora mais, porque tem um fator mecânico. O fio tem que ser, eu estou usando um fio muito bom, que ele absorve, mas demora mais tempo. Resolveram muitos problemas para mim. Tá? E a tensão das fezes é muito grande. Então abre. E segundo, fator infecção. Então, tudo que o cirurgião não gosta, tem na região anal. Não gosta porque o resultado é pior da cicatrização, que é a tensão na linha de sutura e a infecção pelas bactérias fecais coliformes. Então, agora tem algumas coisas novas para a cicatrização dessas feridas cirúrgicas. Tanto de pomada com alto poder de cicatrização, falo até que é anabolizante pelo efeito proliferativo de células que tem, até outros métodos, que também aceleram a cicatrização. Eu tenho usado nesse paciente essas técnicas para acelerar a cicatrização mais retardada. Tá? E a recorrência da fissura? Pode ocorrer da fissura retornar? Pode ocorrer sim. Existe uma coisa chamada hipertonia do esfíncter interno, chamada mais propriamente de hipertonia residual do esfíncter interno. Hipertonia residual do esfíncter interno. O que é isso? Você baixou a pressão do esfíncter interno, chega oxigênio, chega colágeno para a ferida cicatrizar, mas ou não rola ou retorna a ferida. Eu tive caso do paciente, você faz a manometria, ela está um pouquinho aumentada ainda. Esse pouquinho aumentada é o suficiente
para manter, para garantir o retorno, a recorrência da fissura anal. Entendeu? Chamada hipertonia residual. É que nem fissura residual, é uma consequência da cirurgia da hemorroidectomia que não cicatrizou. Aqui é no músculo, né? A pressão não foi suficiente para cicatrizar totalmente. Agora se associa dois fatores. Um, que a ferida é muito difícil de cicatrizar, a ferida em si. Não, eu vi pacientes com a manometria normal e a ferida ainda, né? Porque realmente a contaminação, a infecção dificulta muito, ficou muito tempo naquela região. A bactéria cria uma casa de fibrose com lactato, ela cria uma casa de fibrose e fica morando ali. Ele precisa desnudar novamente, ver o que está acontecendo, entendeu? Mesmo com a pressão do esfíncter normal. Entendeu? Chama-se normal ou com a hipertonia residual. Né? A pressão é aumentada um pouco e mantém a fissura, né? Porque não deixa o oxigênio e colágeno chegarem em sangue e colágeno chegarem em quantidade suficiente para cicatrizar. Ou pacientes têm uma deficiência também de vigilância imunológica, né? Pacientes de risco, que a ferida não consegue cicatrizar. Estenose anal. A estenose anal, ela é a contramão de tudo que se propõe para tratar a fissura anal. Eu faço cirurgia da fissura anal com laser, não é? Faço com laser. Ora, qual é a causa mais frequente da fissura anal? O músculo, fechando o ânus, hipertônico. Lembra que eu falei desse músculo? Hipertônico. Então, se eu baixar a pressão do músculo, esfincterotomia lateral, ou pelo plano médio mesmo, você dá mais amplitude, maior abertura para o ânus. Porque você tem a ferida está em cima do músculo, a ferida promove o quê? Uma irritação do músculo, espasmo do músculo, você tem dor. Espasmo do músculo, você tem a dor. Não é? Entendeu? Então, você tirando a fissura, o músculo ainda continua naquele espasmo, passa um tempo ainda com dor. Então, a estenose anal é difícil, é difícil. A estenose anal pode acontecer quando você tem mais de uma fissura anal, que é 5 a 10% dos casos. No trabalho do Goldberg mostrou que é 3% dos casos, 3 a 5% dos casos. Duas fissuras, né? No teto, no assoalho, laterais. Nesse caso, se faz duas feridas, pode acontecer um estreitamento. A cicatrização faz com que o ânus, a abertura não seja uniforme, tá vendo? Pum, uniforme, pum, uniforme, pum, uniforme. Você tem uma cicatriz aqui, ele não consegue, ele fica um ânus meio fixo. Entendeu? Então você aí pode ter essas duas cicatrizes que causam estreitamento anal. Estenose é muito difícil com fissura. Eu não acredito, não. Estenose é fissura. Fissura é fissura normal, né? Estou falando em Crohn, retoconite ulcerativa, não. Doença inflamatória intestinal. Não, aqui doença normal, muito difícil. A não ser que você tenha mais de uma fissura. Pode determinar cicatrizes e aí não é que vai fechar a luz, mas o ânus abre com dificuldade. Ó. Entendeu? O ânus não tem essa abertura, ó. Qual o mecanismo? O cocô vem, bate no ânus. A distensão do reto, baroreceptores, receptores da pressão do reto pela distensibilidade, avisa o cérebro que teu músculo tem que abrir e se esvazia. Né? No estreitamento, ele não abre totalmente. Né? E aí pode essas cicatrizes estarem bloqueando essa abertura anal. Mas em uma fissura nunca tive. Em 39 anos operando, nunca tive, não. Tá bom? Estenose anal, praticamente... Na meu entender, você que o sujeito tire muito tecido, mas não precisa ter que limpar a fissura, o resto está bom. Tá? Agora, não faço toxina que não acredito, por vários motivos que eu falei aqui, não acredito, a dilatação está abandonada, na fissura anal aguda, na inicial, estilo de vida e pomada de manipulação, nada de pomada de farmácia normal, a pomada de manipulação tem substâncias que atuam no músculo, lembra que eu falei? Fator único, hipertonia muscular, então tem que atuar no músculo. Então a pomada tem que liberar substâncias que relaxem essa musculatura para que oxigênio e colágeno não cheguem para a ferida cicatrizar. Por isso que a teoria mais aceita para a fissura anal é que ela seja uma ferida isquêmica. Entendeu? Alerta de chuva, gente. Está chovendo em São Paulo. Viu? Se protege aí. Tá bom? Então, fissura anal, essa foi a live. Muito bacana. Obrigado pela audiência. Muita gente entrou aí.
Tá bom? Espero que vocês tenham gostado das complicações, das principais complicações da cirurgia da fissura anal, né? As que acontecem, são referidas com mais frequência na literatura médica. Tá bom? Galera entrando aqui, muito bacana, obrigado. Galera entrando aqui, ó. Aí, muita gente entrando. Ok, obrigado, hein, gente.